Me chamo Hércules, como a maioria deve conhecer, né? Sou professor de matemática da Escola Centro Educacional Construir, tudo bem? Pessoal, se você faz parte da turma do sexto ano, tá? Como você pode observar na imagem, essa aula aqui é para você. Galera, nessa semana, tá? A partir da semana do dia 22, tá? Segunda-feira, inclusive essa aula aqui vai estar saindo na segunda-feira, tá? Dia 22. Então, a partir dessa semana, nós já iniciamos o conteúdo de números decimais, tá? Capítulo 5, se não me falta a memória é o 5. É o 5 é o 6, mas é o 5, se não me engano, tá? Então, conteúdo de fração, tá? Nós passamos aí mais de um mês, sem dúvida nenhuma, foi mais de um mês, né? No conteúdo de fração. Então, nós finalizamos semana passada, tá? Na última aula, na quinta-feira, eu fiz uma revisão com vocês, né? Fiz algumas questões, né, de revisão para finalizar, né, com tranquilidade o conteúdo de fração, tá? Então, gente, a partir dessa semana, segunda-feira, dia 22 de junho, tá? Nós já iniciamos o conteúdo de números decimais, tá? Capítulo 5, se não me falta a memória, é o 5, tá? Se não for o 5, é o 6. Mas eu creio que é o capítulo 5, sim, tá? Então, aula de hoje, números decimais. Tranquilo? Então, hoje a gente vai apenas dar uma introduzida, né? Como já é de costume na primeira aula. Nós só introduzimos mesmo o capítulo, né? Então, vai ser uma aula mais tranquila, tá? Então, vamos lá. Números decimais, tá? Como eu já havia comentado antes. Números decimais são números caracterizados pela presença da vírgula, tá? Aqui está uma explicação bem tranquila, né? Uma explicação aqui bem prática de o que são números decimais, né? Eu não vou, lógico, né? Sexto ano, eu não vou abordar conceitos e definições de conjuntos, tá? Isso aqui a gente deixa lá para o sétimo ano, a gente dá uma iniciada, né? Mas é mais o oitavo mesmo. Então, uma explicação bem prática, né? Bem sucinta do conjunto dos números decimais, tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Em definições matemáticas do conjunto dos decimais, não. Então, para vocês, podemos definir os números decimais apenas dessa forma, tá? São números caracterizados pela presença da vírgula. Então, para a gente identificar o número decimal é bem tranquilo. É isso aí, tá? São números que possuem vírgula. Então, por exemplo, quando você escreve o número 5, né, você tem um valor inteiro aqui, né? Nós dizemos que é um valor inteiro. Então, eu não defino 5 como número decimal, tá? Agora, se eu tenho 5,3, isso aqui, né, nós definimos como número decimal. Então, para vocês, sexto ano, vamos dizer assim, tá? Números decimais são números que possuem vírgula, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Vários exemplos, ó. Eu vou falar de uma forma, mas daqui a pouco a gente vai entender como é que a gente lê, tá? Mas para vocês de início agora, eu tenho aqui o número 0,54, né? Não saiu aqui, saiu bugado. Deixa eu botar aqui um 7, vai. Então, aqui eu tenho 123,7. Professor, esse 3 o senhor falou que não é, beleza, mas a gente vai ver que todo número tem uma vírgula aqui escondida, tá? Então, eu posso escrever esse número, por exemplo, não vou botar assim não, mas por exemplo, 3,0, tá? Então, isso aqui também seria o número decimal. Tenho 12,35, né? E assim vai. Todo número decimal, pessoal, todo número decimal ele é formado por... Isso aqui é muito importante, tá? Todo número decimal... Então, de novo, tá? Números decimais, basicamente, são números que possuem vírgula, tá? São números que têm vírgula. Todo número decimal ele é formado por duas partes, tá? Uma parte nós dizemos que é a parte inteira, tá? É a parte inteira, né? Que ele fica à esquerda da vírgula, beleza? Meu olho aqui tá... Parece que tá inchado. Fica à esquerda da vírgula, tá? Então a parte inteira é a parte que fica à esquerda da vírgula. Então tu tem aqui a vírgula, tá? Então a esquerda da vírgula é aqui. Então essa região aqui, por exemplo, esse 12, nós dizemos que esse 12 ficou aqui em cima, tá? A parte inteira, tá? Então a parte inteira fica à esquerda da vírgula. E eu tenho a parte decimal, tá? Aqui nós dizemos que é a parte quebrada, né? Parte decimal, que ela vai ficar à direita da vírgula, tá? Então, parte inteira à esquerda, tá? No lado esquerdo da vírgula,
e a parte decimal à direita da vírgula. Isso, pessoal, nos auxilia muito na leitura, tá? Na leitura. Tem questões que eu passei do roteiro de vocês que já é sobre leitura de números decimais, tá? Para a gente aprender a ler, tá? Eu vou usar aqui esse mesmo slide, vou fazer uns rascunhos aqui, bem simples, tá? Para a gente poder ler um número decimal de uma forma correta, tá? Porque, por exemplo, eu falar ou escrever, né? 12,567, isso matematicamente, conceitualmente está errado, tá? A gente não deve falar assim. Da mesma forma, por exemplo, desse número, né? 0,54. Eu falo assim no dia a dia por questão prática, mas correto mesmo não é. Provavelmente você também deve falar 0,54, mas não é, tá? Esse número nós escrevemos ou falamos a forma correta dele seria 54 centésimos, tá? Então, existe uma forma correta, tá? De uma maneira bem rápida, simples e direta. Como é que eu falo o número decimal? Primeiro, pessoal, você vai falar a parte inteira, tá? Quem é a parte inteira? A parte que está à esquerda da vírgula, tá? Já falei isso. Você vai falar ou escrever normal. Em seguida, acrescenta a palavra inteiro. Por exemplo, esse número aqui, ó, 12 inteiros. Pronto. Tá? Então, à esquerda da vírgula, nós falamos normal, acrescentando a palavra inteira, porque é a parte inteira. Com exceção do zero. A gente não vai falar zero inteiro. Tá? A gente não precisa falar nesse caso. Então, o número que está à esquerda da vírgula não vai mudar muita coisa. Você vai falar ele normalmente, acrescentando a palavra inteira. Então, por exemplo, se eu tenho esse número, geralmente nós falamos o quê? 3,4, que é errado. Tá? Então, seria 3 inteiros, tá? Professor, e o 4? Daqui a pouco, mas estou pegando antes da parte inteira. Daqui a pouco eu falo da parte decimal, tá? Então, nós vamos falar 3 inteiros. O número está à esquerda da vírgula, você fala normalmente, acrescentando a palavra inteiros, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 427,8, de novo, né? Não é assim a forma correta. Seria 427 inteiros. É essa parte. Beleza, professor, entendi. Eu falo normalmente e acrescenta a palavra inteiros, ok. E o que está depois da vírgula, que nós chamamos de parte decimal? Pronto, pessoal. Depois da vírgula, primeiro você vai observar quantos números tem depois da vírgula. Você vai seguir a seguinte ordem, ó. Décimo, tá? Deixa eu apagar tudo aqui, para você entender, ó. Isso aqui é a vírgula, tá? Então, se tem apenas um número, olha, pega o momento dessa videoaula e anota, tá? De preferência. Então, aqui eu tenho a parte inteira, né? Aí tem a vírgula. Aí vamos lá. Se tem apenas um número após a vírgula, eu vou falar décimo. Com só décimo? Não, você vai falar um número acrescentando a palavra décimos. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 7,2, forma errada. Como é a forma correta? 7 inteiros, ó, normalmente, e 2 décimos. Tá? Porque só tem um número após a vírgula. Se tiver outro número, você vai falar normal, número, acrescentando a palavra centésimo. É só você seguir a ordem. Décimo, centésimo, milésimo. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 7,21. Falar ou escrever 7,21 é errado, tá? Seria o quê? Seria 7 inteiros. Lembra que o que vem antes eu falo normalmente inteiros? 7 inteiros. E 21 centésimos. Você vai ver quantos números tem. Você vai se falar ou escrever o número normalmente, acrescentando a palavra décimo, se for apenas um número, centésimo, se forem dois números, e milésimo, se forem três números. Por exemplo, se eu tenho 7,214. Essa é a forma errada. Como é a forma correta? 7 inteiros e 214 milésimos. Deu para entender? 7 inteiros e 214 milésimos, tá? Então, esse número aqui, ó, como é que eu falo ou escrevo esse número na forma correta? Seria 12 inteiros e 567 milésimos, tá? 12 inteiros. Professor, isso for mais de 3, aí vem décimo, né? Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milésimo de milionésimo, mas isso aqui a gente não vem ao caso, tá? Eu vou ficar nós vamos ficar apenas com 3 números, tá? Então, seria 12 inteiros e 567 milésimos. Esse número, por exemplo, né?
a gente não vai falar zero inteiro. Já que não tem a parte inteira, que é o que vem à esquerda, a gente não fala. Então, vamos só para o próximo. 54. 54 o quê? São dois números. Você tem dois números para aqui. Então, é 54 centésimos. Morreu. 54 centésimos. Beleza? Deu para entender? Esse número, por exemplo, 2 inteiros e 1 décimo. 2 inteiros e 15 centésimos. 32 inteiros e 154 milésimos. Beleza? Então, parte inteira, fala normal, parte inteira, fala normal, parte decimal, se for apenas um número décimo, se for 2 centésimos, se for 3 milésimos, tá? Então, beleza. Acho que deu para vocês pegarem. Isso aqui, agora não. E por hoje, pessoal, seria basicamente isso, tá? Comparação de números decimais, tá? Como é que eu vou determinar quem é o maior número, quem é o menor número, como é que eu comparo os números decimais, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que observar é a parte inteira, é a primeira coisa. Professor, o que é a parte inteira? A parte inteira é o número que vem à esquerda da vírgula, tá? Seria o número, por exemplo, seria esse número aqui, tá? Então, a primeira coisa que você vai observar é a parte inteira. Por quê? A parte inteira ela tem um valor muito grande, ele tem um peso muito grande. Então, para você identificar quem é maior e quem é menor, é só você olhar para a parte inteira. Morreu. Quem tiver a maior parte inteira é o maior número. Não importa a parte decimal, pode ser 1 bilhão de números na parte decimal. Você não vai se importar com isso, você vai olhar para a parte inteira, que é o que vem à esquerda do número. Tá? Quem tiver a maior parte inteira vai ser, consequentemente, o maior número. Então, se, por exemplo, eu tenho, tá aqui, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo. 3 inteiros, eu vou parar de falar 3,7, vocês também, tá? Seria 3 inteiros e 7 décimos, tá? E eu tenho 1 inteiro e 2 décimos. Então, a primeira coisa que eu olho é a parte inteira, ou seja, o 3 e 1. Quem é maior, 3 ou 1? Todo mundo sabe que é o 3. Então, o 3 inteiros e 7 décimos é maior do que 1 inteiro e 2 décimos. Então, não importa, professor, mas o 7 é maior que o 2. Pessoal, não importa. Você vai olhar primeiro para quem? Para a parte inteira. Quem tiver a maior parte inteira é o maior. Beleza? Então, bem tranquilo. Professor, mas se, por exemplo, se aqui em vez de ser 1, fosse um 3 também. Aí sim, esse caso que eu acabei de falar foi o caso 1, que eu tenho parte inteira diferente. Tá? Se a parte inteira for igual, tá? Parte inteira iguais, aí sim eu vou olhar para a parte decimal. Quem tiver a maior parte decimal é maior. A parte decimal, pessoal, vai ser como uma espécie de desempate. Vai ser isso, tá? Quem tiver a maior parte inteira é maior, ponto. Se a parte inteira for igual, aí você vai desempatar com a parte decimal. Aí quem tiver a maior parte decimal é maior. Você tem que tomar um cuidado em um detalhe. A quantidade de casas decimais tem que ser a mesma. Se não for, você vai ter que preencher com zeros para poder igualar as casas decimais. Como assim? Eu não entendi. Vou pegar esse mesmo exemplo. Ó. Eu tenho aqui o número 2,8, ou para ser correto, 2 inteiros e 8 décimos. E eu vou pegar o mesmo. E eu tenho 2 inteiros e 8 centésimos. Quem é maior? Quem é maior? Aí tu fala assim, professor, 0,8, ó, tem dois números. Não. Para você comparar, você tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Casas decimais, para quem não entendeu ainda, são os números que vêm após a vírgula, tá? São os números decimais. Eu tenho a parte inteira, já falei no começo da aula, e eu tenho a parte decimal. Então, casas decimais é a quantidade de números decimais. Então, nesse caso, para você comparar, você tem que ter a mesma... Está muito calor. Você tem que ter a mesma quantidade de casas decimais. Tem que ser iguais, tá? Então, nesse caso aqui, você observa que só apresenta uma casa decimal. E aqui apresenta o quê? 2 casas decimais. Então, você vai ter que igualar essas casas decimais, tá? Como é que eu vou igualar essas casas decimais? Isso aqui você já sabe, lá do quinto ano, Você vai preencher com 0. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Não seja por isso. Pronto. Agora você vai comparar. Que número é esse aqui agora? Esse número é 80. E esse número, 8. Tá? 0,8, pessoal, é 8.
Então, quem é maior? Esse número. Então, de novo, pessoal, para você comparar números decimais, a primeira coisa que você tem que observar é a parte inteira. Primeira coisa. Quem tiver a maior parte inteira é o maior número. Depois você vai olhar a parte decimal. Tá? Se forem iguais, você vai tirar, você vai desempatar com a parte decimal. Quem tiver a maior parte decimal é maior. Se as casas forem diferentes, você preenche com 0 e assim você compara. Beleza? Creio que esse foi o último. Pronto, pessoal, mas só para finalizar a aula, tem uma coisinha que eu quero falar que eu não coloquei no slide, tá? Que eu coloquei questões sobre isso. Eu vou falar aqui também como rascunho, tá? Converter, tá? Como é que eu faço? A gente acabou de ver fração, né? Então, como é que eu transformo um número fracionário em um número decimal? Ou vice-versa, tá? Então é bem simples, ó. Eu vou citar aqui com exemplos. Supondo que eu tenho o número 27 sobre 100. Tá? Isso você vai fazer apenas em frações decimais. O que são frações decimais? São frações cujo denominador são múltiplos de 10. Tá? Ou melhor, são potências de base 10. Tá? São potências de base 10. Como assim? 10, 100, 1000, 10.000, 1 e 0. Tá? Somente nesses casos. Então, como é que eu vou transformar essa fração centesimal, tá? Ou fração decimal, porque ela vem de uma potência de base 10, em um número decimal? Tá bem tranquilo. Ó. Você vai contar a quantidade de zeros que tem esse número. Quantos zeros tem esse número? 2 zeros. Se tem 2 zeros, significa que você vai andar 2 casas para a esquerda, contando a partir desse ponto. Então, você vai andar 2 casas, pessoal. Ó. 1, 2. Aonde parar, você coloca a vírgula e o zero. Então, se a vírgula parou bem aqui, então vai ficar dessa forma. 0,27. Tá? Então, bem simples. Caso você precise fazer o contrário, por exemplo, tá no número decimal, sei lá, 1,23. Não, vou botar esse número. 1 inteiro, né? Falar da forma correta. 1 inteiro e 204 milésimos. Transforme esse número em fração. Vou fazer o oposto. Eu vou escrever esse número no numerador, sem vírgula, sem nada. Vou colocar o número 1 e você vai contar a quantidade de casas decimais que tem esse número. Ou seja, a quantidade de números que tem após a vírgula. Nesse caso, são quantos números após a vírgula? 3. Se são 3 números, você vai acrescentar 3 zeros. E é isso, beleza? Então, pessoal, para a primeira aula foi bem de boa, tá? Então, a gente se vê na próxima aula, viu? Beleza? Fui. Damos início hoje, tá? Para sempre relembrar. Capítulo de números decimais. Aula de hoje, apresentação dos números decimais e comparação. Basicamente isso, ok? Então é isso, valeu, até a nossa próxima aula.